Olá, meu querido aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Administrativo. Nós estamos fazendo o estudo do controle da administração pública. Você, a essa altura, já conhece as principais classificações do controle da administração pública e já sabe também a principal divisão dele, do controle, entre controle administrativo, controle legislativo e controle judiciário. Todo mundo aqui pode verificar se está ocorrendo bem, se está tendo um bom andamento, nos limites definidos pela própria Constituição Federal, a atividade administrativa. Beleza? Nós vamos iniciar agora o estudo, então, do controle administrativo, que é o controle feito pela própria administração pública. Quem que pode fazer o controle por ela mesma? Todo mundo que desempenha função administrativa, em maior ou menor escala. Poder Executivo, praticamente todas as suas funções são administrativas. Poder Legislativo, tem a função de legislar, tem a função de controle e fiscalização, mas também tem função administrativa. Como assim? Os caras provêm os seus cargos públicos por meio de concurso, os caras têm que comprar por meio de licitação, os caras se submetem a todos os princípios da administração pública, inclusive na sua organização interna. Fora a sua função típica, eles têm, de forma atípica, a função administrativa e bastante. Assim, da mesma forma que o legislativo é o judiciário, que além de julgar, além de aplicar o direito no caso concreto, também possui atividade muito grande administrativa. Beleza? Todo mundo aí pode fazer o controle de seus próprios atos. Controle feito pela própria administração pública. Então vamos lá. Nós temos aqui, primeiro deles, princípio da autotutela. Princípio da autotutela. Temos duas súmulas do STF, famosíssimas, 376 e súmula 473, que tratam exatamente do princípio da autotutela. A administração pública pode anular os seus atos quando eivados de nulidade, quando sejam ilegais, porque deles não decorrem direitos, e poderá revogar os seus atos quando inconvenientes ou inoportunos, ressalvados os direitos adquiridos. Então, nós temos aí a possibilidade de a própria administração pública, como decorrência do princípio da legalidade. Por que decorrência do princípio da legalidade? Por quê? Porque a administração pública, ela é toda engessada pela lei. Então a administração pública só pode fazer o que a lei manda. Ela tem que guardar plena observância com o princípio da legalidade. Só pode fazer o que a lei manda e sempre estar perseguindo a finalidade pública, a supremacia do interesse público sobre o interesse particular. O que isso tem a ver com o que a gente está falando? Tem a ver que, se a própria administração pública praticar um ato contrário à lei e ela verificar, para que ela venha a voltar a observar o princípio da legalidade, ela precisa corrigir esse ato dela. Essa correção, essa autotutela pode ser de duas formas. Essencialmente, né? De ofício, que é o que diz as duas súmulas, de ofício, ou mediante provocação do particular. Provocação. E como que o particular provoca a administração pública? Caso já esteja correndo um processo administrativo, ou caso já tenha sido praticado o ato administrativo contra o interesse dele, ele pode apresentar um recurso administrativo. Caso ele tome conhecimento de uma irregularidade, ele pode apresentar uma representação, que é uma das modalidades de recursos administrativos, segundo a doutrina. Então, o particular provoca a administração por meio de uma manifestação sua, particular. Seja para representar uma irregularidade que nada tem a ver com ele somente está na qualidade de cidadão, querendo ver o bom andamento da administração pública, como ele pode estar defendendo uma situação pessoal, um ato ilegal que esteja ferindo o seu próprio direito. Temos os exemplos também dos processos administrativos disciplinares, em que, se for proferida uma sanção contra o servidor público e ele não concordar, achar ilegal, desproporcional ou algo que valha, ele vai poder se valer do recurso administrativo próprio. Então, aquele ato praticado, eventualmente, contrário a um princípio da legalidade, a uma disposição legal, ou à proporcionalidade, por exemplo, como no caso do PAD que eu falei, o próprio administrado, no caso, o agente público, provoca a administração que vai proferir ou não uma nova decisão. Ela tem que proferir uma decisão, substituindo ou não a decisão inicial. Certo? Então, de ofício é quando a própria administração verifica de ofício os seus próprios atos, promove o controle desses atos e confirma, anula, revoga, toma a medida mais adequada em cada caso. Beleza? Então, o princípio da autotutela permite que a própria administração pública anule os seus atos quando eivados de nulidade ou mesmo revogue os atos discricionários, caso eles se tornem inoportunos ou inconvenientes. Beleza aí?
Nós temos também, isso aqui, ó, esse princípio da autotutela, é uma forma de controle interno. Controle interno. Interno. Mas o controle pode ser também externo. Dentro do controle administrativo, nós temos o controle externo. Controle externo. Que se dá quando a administração pública direta, por meio da conhecida técnica da descentralização, que significa que ela cria outras pessoas jurídicas ou autoriza a sua criação por lei para o desempenho de atividades especificadas nas leis que autorizam ou criam, cria pessoas jurídicas para o desempenho da atividade administrativa, para o desempenho da atividade administrativa, cria autarquias, fundações públicas e sociedade de economia mista ou empresas públicas. Esses caras são ligados à administração pública. Aqui é administração indireta, tá? Administração indireta, que se liga à administração direta por um vínculo. Vínculo de vinculação é ótimo, mas é certo. Vinculação. A lei pode estabelecer a possibilidade de administração direta, que na administração pública federal, as entidades da administração autárquica, fundações autárquicas são ligadas sempre a um ministério e chama-se supervisão ministerial na esfera federal. Pode estabelecer a possibilidade de administração direta vir a promover o controle administrativo dos atos praticados por autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas. A administração pública direta, sem vínculo de hierarquia, promove o controle da prática de atos das entidades da administração direta. Beleza aí? Tranquilo? Isso é um controle externo decorrente do princípio da tutela. Controle administrativo. Beleza. Isso que eu falei até agora, além da possibilidade de provocação do particular, que eu só dei um exemplo, a maioria do que a gente disse diz respeito a controle de ofício da administração pública. A própria administração promovendo o controle de seus próprios atos, sem provocação de ninguém, sem ter nenhuma petição de ninguém. Mas nós temos a possibilidade de provocação do particular. E essa possibilidade de provocação do particular decorre diretamente de um direito constitucional fundamental, garantido lá no artigo 5º da sua Constituição Federal, chamado de direito de petição. Right of petition. Então, o direito de petição, todo mundo pode peticionar junto ao poder público para esclarecimento de direito ou para denúncia de irregularidade. A Constituição Federal assegura isso. Você pode peticionar o poder público. E essa petição não pode simplesmente ser recebida lá, protocolizada e jogada no lixo. Alguém tem que decidir sobre essa petição, ainda que seja para negar o pedido. Mas a petição, movida junto ao poder público, protocolizada no balcão de uma repartição pública, manifestando um direito fundamental, direito de petição, não pode ficar sem decisão. E se a autoridade se negar a prestar a decisão, cabe mandado de segurança. Daí já saímos do controle administrativo e entramos no controle judicial. Beleza aí? Então, recursos administrativos, aqui nós estamos tratando como gênero de manifestações promovidas junto ao poder público pelo particular. Então, tem a possibilidade do controle de ofício e temos a possibilidade do controle provocado por meio do gênero recursos administrativos. Isso como decorrência do direito de petição, que não pode ser afastado por conta da previsão constitucional do artigo 5º da Constituição Federal. Os recursos administrativos podem ter dois efeitos principais, né? Assim como os recursos judiciais possuem outros efeitos, mas nós temos os principais, que é os efeitos devolutivo e o efeito suspensivo. O que é o efeito devolutivo? O efeito devolutivo é inerente a qualquer tipo de recurso, porque o efeito devolutivo devolve a matéria em discussão à apreciação da autoridade, não necessariamente a outra autoridade. Em geral, sim,
Uma autoridade profere a decisão, você recorre da decisão e devolve essa matéria à apreciação de uma outra autoridade, no caso da administração pública, hierarquicamente superior. Isso é o efeito devolutivo dos recursos, não só os recursos administrativos. Os recursos no processo civil também são assim. Em algumas situações, como no pedido de reconsideração, como nós estamos tratando aqui gênero, recursos administrativos, o pedido de reconsideração é considerado uma espécie no âmbito administrativo. O recurso devolutivo no pedido de retratação, de reconsideração, perdão, é diferido, porque ele devolve a matéria para apreciação da mesma pessoa. Beleza? E o efeito suspensivo do recurso suspende os efeitos da decisão, até o julgamento definitivo do recurso. Então, uma decisão, por exemplo, vamos pegar o âmbito do processo administrativo fiscal na órbita federal. O processo administrativo fiscal na órbita federal corre perante a Receita Federal do Brasil. Então, a Receita Federal do Brasil fez uma autuação sua porque você omitiu rendimentos de imposto de renda da sua declaração de imposto de renda e você sofreu uma autuação no valor de R$50 mil. Beleza? Só que você não concorda com essa autuação porque você acha que você não omitiu nada. Aí você recorre do auto de infração lavrado pela administração pública federal, fiscal no caso. A primeira manifestação sua, apesar de ser uma subespécie de recurso, não chama recurso. Ele é uma impugnação. Você vai apresentar uma impugnação administrativa, uma manifestação de inconformidade em relação a esse auto de infração, e daí ele vai ser julgado. Desse novo julgamento, vai caber um recurso para a Delegacia Regional de Julgamento. Esse recurso, se ele não tiver efeito suspensivo, imagine você, um recurso contra essa decisão que não tem efeito suspensivo, a partir daquele momento que a decisão foi proferida e você foi devidamente notificado, você já é devedor de R$50 mil. Entendeu? Se não possuir efeito suspensivo, a decisão vale desde logo, produz os seus efeitos desde logo. Então, a decisão que te impõe uma tributação de R$50 mil, que produz os seus efeitos desde logo, o fisco já pode promover a cobrança desse tributo de você. Agora, no caso do exemplo que eu dei, esse recurso tem efeito suspensivo. Então, o efeito suspensivo impede a produção de efeitos da decisão. Então, interposto um novo recurso dessa decisão, você não é devedor, você não tem certidão positiva, você pode tirar uma certidão negativa de débitos, como se você nada devesse, você não vai sofrer restrição dos seus bens, você não vai ser executado numa execução fiscal, você não vai ter o seu nome no CADIM, por exemplo. São todos efeitos dessa decisão, que estão suspensos porque o recurso tem efeito suspensivo. Beleza? Tá, o que eu quero que você saiba além disso sobre os efeitos? Que, em regra, todo recurso tem efeito devolutivo, mas somente quando a lei estabelece o recurso tem efeito suspensivo. Tá? Os recursos na esfera tributária, administrativo-tributária, em regra tem efeito suspensivo, mas isso é um outro papo. Tá? Aqui no direito administrativo, puro sangue administrativo, o efeito suspensivo tem que estar previsto em lei. Tá. Além disso, eu quero que você saiba sobre o depósito recursal, porque isso aqui vai cair na tua prova. Depósito recursal, o que acontecia? O cara, para que pudesse se valer da via recursal administrativa, precisava fazer um depósito, um valor, prestar uma garantia, uma caução, alguma coisa, para que o seu direito de defesa pudesse ser exercido. Tá. O legal é que, agora falando, parece muito evidente que isso é inconstitucional. Só que o STF vinha reiterando e repisando o entendimento de que o depósito recursal era válido, era constitucional e que não existia garantia de duplo grau de jurisdição administrativa. Que se o cara não quisesse, não concordasse, ele que entrasse na justiça e na afastabilidade da jurisdição. Acontece que de alguns poucos anos para cá, essa jurisprudência virou. Virou do avesso, falando que é inconstitucional a exigência de depósito recursal. E um dos principais exemplos também é no processo administrativo fiscal. No lançamento tributário, nesse exemplo que eu dei, que você sofreu uma autuação de R$50 mil, à época você tinha que fazer um depósito de 30% do valor para poder ter o seu recurso administrativo conhecido. Então você vai recorrer, você tinha que já depositar 15 pau para poder a instância superior conhecer do seu recurso. E isso era válido, era constitucional. Aí o STF, numa virada de jurisprudência, e agora nós temos súmula vinculante sobre o tema. Súmula vinculante sobre o tema de que é inconstitucional a exigência de depósito recursal. Beleza? Tranquilo? Tá. Mais uma situação interessante relativa aos recursos administrativos é a tal da reformatio impejus.
O que é reformácio impégios? Para você que já estuda processo penal, é tranquilo. Reformácio impégios na verdade, assim, a vedação a reformácio impégios é muito mais evidente no processo penal. O que é a vedação a reformácio impégios? Quando há uma sentença condenatória, havendo recurso exclusivo da defesa, então imagine você, uma ação penal, Ministério Público de um lado, acusado de outro. Teve uma sentença e o Ministério Público não recorreu, só o acusado recorreu. Existe um princípio do no reformácio impégios no processo penal que impede que a nova decisão proferida diante de um recurso exclusivo da defesa venha a prejudicar o acusado, venha criar uma situação mais gravosa do que ele tinha antes de recorrer. Faz todo sentido, né? Se fosse o caso para agravar a situação do réu, o Ministério Público que deveria ter pleiteado. Então, havendo recurso exclusivo da defesa, não pode a nova decisão, proferida pelo tribunal no processo penal, prejudicar os direitos do acusado. Não pode ser mais gravosa a ele. E a amplitude que é dada a esse princípio no processo penal é enorme. E daí eu te pergunto, no processo administrativo, no caso da interposição de um recurso administrativo exclusivo do particular, até porque a administração não recorre, salvo os recursos de ofício, as hipóteses de recurso de ofício, e perante o CARF lá nós temos os recursos do representante da Fazenda, mas em geral o recurso é exclusivo da defesa. Pode a nova decisão proferida no recurso vir a prejudicar a situação que ele recorreu? Então vamos supor, você teve uma autuação de 50 mil e recorreu essa autuação de 50 mil. E daí, na instância superior administrativa, falou, não é 50 mil, é 80 mil. Que foi feito teve um erro de cálculo aqui, foi feita uma dedução, tá, 80 mil reais. Pode isso? Bom, assim, há discussão doutrinária, mas a posição majoritária, a palavra que eu quero, a posição majoritária de que pode, vou colocar aqui, ó, pode reformácio impégios em processo administrativo. E isso foi devidamente regulamentado na esfera federal pela Lei 9784 de 99. Que estabelece uma disposição específica que, em caso de o julgamento do recurso do particular vir a redundar numa situação mais gravosa a ele, antes da decisão, antes de implementar essa decisão, a administração pública vai notificar o acusado, ou melhor, vai notificar o particular, que aqui nós não estamos falando de acusado, vai notificar o particular para apresentar as suas razões. Então, verificou que vai poder estabelecer uma situação mais gravosa ao particular, ele vai ser notificado para apresentar as suas razões diante dessa situação. Então, havendo agravamento, o cara vai poder exercer contraditório à ampla defesa. Mas pode, está devidamente estabelecido na lei na esfera federal. Beleza? Não há vedação, portanto, a reformácio impégios. Tá. Aqui nós temos as principais modalidades trazidas pela doutrina. Isso aqui é uma nomenclatura, tá? A lei não está amarrada a essa nomenclatura que eu trouxe. Isso aqui é um catado dos principais instrumentos que se verificam no âmbito da administração pública, federal, estadual, municipal, e que guardam uma certa semelhança em relação aos institutos. Alguns institutos aqui estão conceituados na legislação federal, como a reclamação administrativa, que está conceituado no decreto 20.910 de 32. Então nós temos aqui algumas situações que podem aparecer para você. Modalidades de recursos administrativos. Aqui são manifestações do particular para provocar a administração pública a verificação e a realização do controle de seus próprios atos. Beleza? Então, primeiro, representação. A representação tem por objetivo promover a denúncia de irregularidades. Exemplo que traz a nomenclatura de representação é a Lei de Abuso de Autoridade. A Lei 4838 estabelece que, caso se tenha notícia de um ilícito, de um abuso de autoridade, vai ser feita uma representação. E na representação, não precisa se estar tentando preservar o interesse do próprio representante, do cara que está formulando a representação. Então eu, tendo ciência de que o policial militar pegou o Andrei aqui do estúdio e deu um cambal nele, querendo saber onde que estava a droga e não sei o que e tal, e ele não tem nada a ver com isso, e eu presenciei isso, e faço uma representação para o Ministério Público contra o policial militar por abuso de autoridade, não está defendendo o interesse meu. Eu estou diante de uma irregularidade, de um ilícito que está afetando primordialmente a esfera do Andrei.
e não a minha. Então, não necessariamente a representação vai dizer respeito a mim. Tá? A reclamação administrativa, próxima hipótese, modalidade, que eu disse que está conceituado na esfera federal no decreto 20.910 de 32, busca o reconhecimento de um direito ou a correção de um ato. Só que não é qualquer ato. Esse ato aqui, ó, relativo ao reclamante. E a doutrina vê nessa reclamação aqui, ó, como uma coisa genérica, como uma garantia sui generis, uma garantia, um recurso guarda-chuva. Serve para qualquer situação e não prejudica a interposição de outros mecanismos, de outros desses recursos aqui. Então, a reclamação administrativa, conforme previsto no decreto 20.910, ele trata de formas de suspensão da prescrição. Nessa hipótese, o particular manifesta a sua pretensão perante a administração, para que não venha a sofrer o prejuízo da prescrição, da perda do direito da sua ação. Tá? Então, a reclamação administrativa, segundo o decreto 20.910, pode ser oposta, interposta, no prazo de 1 ano. Tranquilo aqui? Beleza? Na sequência, nós temos o pedido de reconsideração. Pedido de reconsideração não é recurso propriamente dito, mas aqui em direito administrativo não é recurso propriamente dito em processo civil. Mas o pedido de reconsideração é quando você pede para a autoridade que proferiu aquela decisão voltar atrás, mudar de ideia. Então, esse pedido de reconsideração é direcionado para a mesma autoridade. Para a mesma autoridade. E por isso possui um efeito devolutivo diferido. Porque a regra no efeito devolutivo é devolver para outro. Porque não tem sentido você devolver a matéria para a mesma pessoa. Diferido. Mas nessa hipótese, sim. E a doutrina aponta aqui como necessária a indicação de novos fatos, mudança da situação que ensejou a prolação da decisão número 1. Então ele proferiu uma decisão, aí você apurou fatos novos, do qual você não tinha conhecimento, amealhou outros documentos, aí você promove a juntada desses novos documentos e pede a reconsideração daquele despacho inicial, daquela decisão inicial. Beleza? E agora nós temos o recurso hierárquico. Tá. Esse sim é recurso propriamente dito. Tá? Recurso hierárquico, ele pode ser próprio e pode ser recurso hierárquico impróprio. Beleza? Recurso hierárquico próprio é aquele endereçado para a autoridade hierárquica superior. Por que superior? Imagine você o seguinte. Você tem uma repartição pública e que quem proferiu a decisão foi o agente X. O cara não tem função nenhuma lá. Ele é simplesmente um agente público. E ele tem o chefe do setor dele, o gerente da agência não é bancária, tá? Não é isso que eu quero. O gerente daquela agência, e daí você tem o delegado. Então temos assim, agente, chefe do setor, gerente e delegado. 4 pessoas na ordem hierárquica. O recurso hierárquico próprio, ele prevê que da decisão do agente subordinado, o cara vai poder interpor um recurso para que o superior dele aprecie o ato que ele tomou. Isso decorre diretamente do poder hierárquico. O poder de revisão pelo superior em relação aos atos praticados pelo seu subordinado. E é por decorrer desse princípio que isso é realizado, logicamente, apenas dentro da mesma estrutura. Não pode haver mudança de um poder para o outro. Isso tem que ser tudo dentro da mesma estrutura orgânica, dentro da mesma escala hierárquica, da mesma organização hierárquica, certo?
Estrutura orgânica. Tá. Além disso, por conta de ser uma decorrência direta de um princípio da administração, de um poder administrativo, não depende, não precisa de lei. Previsão legal. De previsão legal. Por quê? Decorre da própria estrutura, divisão estrutural orgânica da administração. Então, se você tem uma estrutura hierarquizada, nada mais natural que o superior possa rever os atos praticados pelo seu subalterno, pelo seu subordinado. Beleza? Então, não precisa ter previsão legal específica. Isso decorre de todo o regime jurídico administrativo. Tranquilo? Recurso hierárquico próprio. E, em contrapartida, nós temos o recurso hierárquico impróprio. Recurso hierárquico impróprio. O recurso hierárquico impróprio é justamente aquele decorrente do controle externo. Controle externo realizado pelas entidades da administração pública direta sobre as entidades da administração pública indireta. Então, a lei, e aqui somente mediante previsão legal expressa, pode estabelecer um recurso do chefe de uma autarquia, por exemplo. Vamos supor que o chefe do INSS proferiu em última instância dentro do INSS a sua decisão. Aí a lei vem e estabelece a possibilidade de o particular recorrer da decisão do chefe do INSS direto para o ministro da Previdência. Ou, numa última instância, direto para o presidente da República. Então não há hierarquia e é por isso que se chama recurso hierárquico impróprio, que na verdade decorre de uma relação de vinculação. Então a autarquia é vinculada ao Ministério da Previdência, mas a lei estabeleceu, e assente que é possível esse estabelecimento, um recurso diretamente do presidente do INSS para o ministro da Previdência ou para o presidente da República, beleza? E por fim nós temos aqui a revisão. A revisão é um instrumento normalmente utilizado no âmbito dos processos disciplinares que envolvem servidores, agentes públicos, que depois de já ter sido lhe imposta uma sanção, como se já tivesse havido o trânsito em julgado, no caso o trânsito em julgado administrativo, ele poderia promover uma revisão caso surjam novos fatos, caso se descubra um erro de fato, algo do gênero. Seria uma espécie de uma ação rescisória no âmbito administrativo. Beleza? Por fim, nós vamos tratar aqui da coisa julgada administrativa, já nessa esteira aí de falar da revisão. Primeira coisa, né? Coisa julgada, trânsito em julgado, é utilizado no processo civil quando não cabe mais recurso. Só que no Brasil, existe a inafastabilidade da jurisdição. Depois que você terminar todas as instâncias administrativas, você ainda pode recorrer ao judiciário, caso haja lesão ou ameaça de lesão a você. Então, não existe imutabilidade, não existe perpetuidade na decisão administrativa. O que ocorre na coisa julgada administrativa é que a própria administração daí não pode rever os seus próprios posicionamentos. Quando se esgota a esfera administrativa, chegou ao final, não cabe mais recurso, não tem mais ninguém para reapreciar a parada, nessa hipótese a administração pública não pode se retratar. Então, para ela, aquilo está imutável, o trânsito em julgado. Agora, pro particular, aconteceu tudo isso, e lá no final, o seu tributo que era de 50 virou 150, você está triste, chateado, você não tem que se conformar com isso. Você pode ingressar no judiciário buscando a reparação da eventual lesão que você esteja sofrendo. Então, a coisa julgada administrativa é simplesmente a imutabilidade da situação no âmbito administrativo para a própria administração. A prescrição administrativa, a doutrina aponta como englobando 3 institutos jurídicos distintos. A prescrição propriamente dita, que é a perda do direito de ação, a decadência, que é a perda do próprio direito, do direito potestativo, e a preclusão, que é a impossibilidade de discussão de determinada matéria, de rediscutir aquilo no âmbito administrativo. Precluir você poderia ter exercido seu direito, não exerceu, agora não pode mais exercer. Tá? Em relação à prescrição administrativa, em especial em relação à preclusão, é importante saber, por exemplo, que no caso do recurso administrativo, que a gente estava tratando agora, ainda que esses recursos sejam intempestivos, de acordo com a respectiva previsão legal, a administração pública tem o poder de autotutela. Então ela viu o recurso,
Ela poderia simplesmente não conhecer, mas se deu ao trabalho de ler e viu que você tem razão, mesmo seu recurso estando intempestivo, a administração pública, em observância à autotutela, em observância ao princípio da legalidade, pode rever os seus próprios atos. Ainda que seu recurso seja intempestivo, ainda que sua peça não esteja assinada, ainda que qualquer coisa, princípio da legalidade, a administração pode rever. Tá? Voltando aqui à prescrição administrativa, Maria Silvia Zanella de Pietro indica essas duas consequências como chamando de prescrição administrativa. O escoamento do prazo para recurso do interessado, que aqui é bem semelhante à preclusão no processo civil, quando o particular tem uma decisão contra si ou que ele não se conforma com a decisão, ele tem um prazo e deixa transcorrer esse prazo, aí ele não tem mais o direito de manejar o recurso, mas lembrando que a administração pode rever o ato com base no princípio da autotutela e da legalidade, e também a perda do direito da administração de rever seus próprios atos, como no caso da Lei 9784, artigo 54 da Lei 9784, que fala que a administração pública não pode rever os atos dos quais decorram efeitos favoráveis para os contribuintes desde que passados mais de 5 anos de sua prática, ou no caso de prestações continuadas, desde a data do primeiro pagamento. Beleza? Então é isso aí, com isso a gente encerra o controle administrativo. Ficamos por aqui, um grande abraço para você e até a próxima.